Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal e hoje a gente finalmente volta à nossa série de vídeos sobre imunologia, que são alguns dos vídeos mais pedidos aqui no canal, mas por causa de uma série de contratempos, pela falta de tempo, pela correria do dia a dia, eu acabei deixando esses vídeos um pouco de lado. Foi um pouco difícil fazer esses vídeos, já que é uma matéria que eu já terminei na faculdade. Mas hoje a gente está de volta para fazer o último vídeo da série da imunologia básica, né? A partir de agora a gente vai fazer alguns vídeos sobre imunologia aplicada. E esse último vídeo, muito pedido, na verdade ele não traz muita coisa de novidade não. Porque a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos efetores da imunidade. E o que a gente vai fazer, na verdade, é juntar tudo que a gente falou até agora para mostrar para vocês como que a nossa imunidade efetivamente combate as ameaças que chegam ao nosso organismo. E a gente vai fazer isso depois da vinheta. Então, como eu disse, nesse vídeo de hoje a gente não vai ter grandes novidades a respeito do funcionamento do sistema imune em relação àquilo que a gente já falou nos 7 vídeos anteriores que eu já fiz até aqui. Mas esse vídeo vai servir para dar uma amarrada, né, para consolidar todos os conceitos que a gente falou até aqui, né, mostrando como que efetivamente o sistema imune combate os antígenos. E a gente vai começar falando um pouco sobre a imunidade mediada por células. E quando a gente está falando em imunidade celular, a gente está falando nos linfócitos T, né? Então a gente está falando nos linfócitos T CD4 e nos linfócitos T CD8. Você lembra que o linfócito T CD4 ele age essencialmente secretando citocinas. E aí você lembra que a gente tem aquelas células que são os fagócitos, né? Como os macrófagos, que são células que vão fagocitar os antígenos e vão então conter aquele antígeno dentro de uma vesícula no seu citoplasma. E aí as citocinas que são secretadas pelos linfócitos T CD4 vão capacitar esses fagócitos a destruírem com mais eficiência aquele antígeno que está ali dentro da vesícula. Porém, se eu tiver um micro-organismo, se eu tiver um antígeno que está atacando uma célula, mas não está dentro de uma vesícula, né, um parasita intracelular que está solto no citoplasma da célula, aí não adianta aquela célula tentar destruir esse antígeno, porque esse antígeno não está contido dentro de uma vesícula. Aí nesse caso a gente vai ter a atuação dos linfócitos T CD8, porque o linfócito T CD8 nada mais vai fazer do que induzir aquela célula que está infectada com um patógeno, com um antígeno no seu citoplasma, a fazer apoptose. Ele vai induzir aquela célula a se suicidar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como que se dá a ativação de um linfócito. Então a gente diz que um linfócito T, quando nunca foi exposto àquele antígeno para o qual ele é específico, ele é um linfócito T virgem ou um linfócito T naive. E aí, esse linfócito T, ele fica o tempo todo circulando via circulação linfática entre os linfonodos que existem no nosso corpo. E aí, esses linfócitos, eles vão ter receptores na sua membrana que vão atrair esses linfócitos para os linfonodos. E aí a vida desse linfócito vai se resumir a ficar o tempo todo circulando entre os linfonodos. Agora vamos imaginar que em um determinado momento a gente teve em algum tecido no nosso corpo a entrada de algum agente infeccioso ou algum antígeno, que é o que a gente está representando aqui nesse local. Então aqui a gente tem uma bactéria, por exemplo, né, que está chegando ali em algum tecido do nosso corpo. E aí esse antígeno, ele pode então ser captado por uma célula apresentadora de antígeno que estiver presente ali naquele tecido, como uma célula dendrítica ou um macrófago.
Essa célula apresentadora, no momento que ela fagocitar o antígeno, a gente lembra da aula de MHC e apresentação de antígenos, né? Que ela vai então expressar em sua membrana as moléculas do MHC com um fragmento daquele antígeno que ela acabou de fagocitar e processar, e essa célula vai cair aqui no capilar linfático e vai circular, então, chegando em um linfonodo. E aí, em algum momento, aquele linfócito T virgem, né, que é específico para esse determinado antígeno que está atacando o organismo, ele vai chegar no linfonodo, que é o linfonodo onde aquele antígeno vai estar sendo apresentado. E aí, no momento em que esse linfócito for apresentado a esse antígeno, ele vai ser então ativado. E aí, no momento que esse linfócito é ativado, ele vai deixar de expressar os receptores que estavam atraindo esse linfócito para os linfonodos. Esse linfócito vai então passar a expressar em sua membrana receptores que vão atraí-lo justamente de volta lá para aquele local da infecção. Então, aquele linfócito que foi ativado lá no linfonodo, a gente tem aqui então vários linfócitos T efetores, que são linfócitos ativados, eles vão, através da circulação sanguínea, eles vão circulando até eles chegarem lá naquele local onde está ocorrendo a infecção. E aí lá nesse local onde a gente vai ter vários outros antígenos, eles vão então ajudar a combater esse antígeno. É importante a gente saber que esse linfócito ele vai chegar a esse local da infecção justamente porque ali no local da infecção a gente vai ter a secreção de várias citocinas, várias quimiocinas que vão atrair esse linfócito ali para o local da infecção. E aí quando ele chega nesse local, ele vai se fixar ali através de moléculas de adesão e com isso poder realizar a sua função de maneira efetiva. E aí a gente lembra que os linfócitos T, eles vão ser ativados de acordo com vários perfis. E esses perfis vão depender do tipo de antígeno que está agindo ali no tecido, né? Isso vai direcionar o tipo de resposta que vai ser montada contra aquele antígeno. E a gente sabe que as duas principais formas de ativação do linfócito T é nas formas TH1 e TH2. O linfócito T CD4 do tipo TH1 vai ter como principal mecanismo de ação a ativação e a capacitação de macrófagos. E aí a gente lembra que o macrófago lá no tecido infectado, né, aquele macrófago que fagocitou uma bactéria ou outro antígeno e está apresentando aqui esse antígeno via MHC, a gente vai ter aquele processo de ativação, né, tanto do macrófago quanto do linfócito T CD4 através de dois sinais, né? Um sinal que é dado pela ligação do MHC com o antígeno no receptor do linfócito, e a gente tem aquele sinal dado pelo CD40, molécula que está presente na membrana do macrófago, com o CD40 ligante presente na membrana da célula T CD4. E aí na resposta do tipo TH1, esse linfócito vai então secretar diversas citocinas, sendo que uma delas é o interferon gama. O interferon ele vai se ligar a um receptor na membrana do macrófago, e aí esse macrófago vai então ser ativado e ele vai cumprir as suas funções com muito mais efetividade. Por exemplo, ele vai secretar citocinas inflamatórias de forma a recrutar mais células e moléculas para aquele local onde está acontecendo a invasão. Ele vai aumentar a expressão de moléculas que são responsáveis pela apresentação de antígeno. Então ele vai expressar mais moléculas de MHC, ele vai expressar mais moléculas de coestimulador, de forma que ele fica mais capacitado a apresentar ainda mais aquele antígeno que ele fagocitou. E além disso, ele fica mais capacitado a matar as bactérias fagocitadas que estão dentro das vesículas no seu citoplasma. E ele faz isso produzindo uma maior quantidade de dióxido nítrico e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio.
Então, a ativação do macrófago pela ação do linfócito T CD4 do tipo TH1 vai capacitar esse macrófago a cumprir melhor a sua função. Além disso, a célula TCD4 efetora ativada, ela vai secretar também o TNF-alfa, né, que é uma citocina que vai ativar leucócitos, principalmente neutrófilos. Por isso que a gente diz que o perfil TH1 é um perfil pró-inflamatório, porque ele ativa, além dos macrófagos, né, que já vão ter um perfil bastante voltado para a inflamação, ele vai ativar também neutrófilos, que é a primeira célula a chegar num tecido no processo inflamatório. Então a gente lembra que na inflamação aguda, aquela inflamação que a gente viu lá da imunidade inata, a gente não tinha a participação de linfócitos, porque era um processo onde não havia especificidade, né? A gente tinha macrófagos, mastócitos reconhecendo de maneira inespecífica os antígenos que estavam chegando naquele tecido e recrutando neutrófilos e outras células inflamatórias ali para o local da inflamação. Mas não havia participação de linfócitos. Aqui a gente está falando de uma inflamação diferente, que é uma inflamação mais tardia, né? Onde já há a participação de linfócitos, porque já houve tempo para que os linfócitos fossem ativados, né? Para que houvesse o reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos, para que houvesse a apresentação, né, dos antígenos aos linfócitos e eles fossem então até o tecido para combater aquele antígeno de maneira mais efetiva. E essa resposta específica contra o antígeno, que causa também um processo inflamatório com as mesmas características da inflamação comum, aguda, que a gente já viu, né? Edema, calor, tumor, todos aqueles sinais flogísticos, a gente vai chamar de hipersensibilidade do tipo tardia. A gente tem uma aplicação importante da hipersensibilidade do tipo tardia, que é para fazer um teste para ver se determinado indivíduo ele já foi sensibilizado contra um determinado antígeno. E isso é feito muito para se detectar se o indivíduo ele já é sensibilizado contra a tuberculose. Então imagine um indivíduo que já teve a tuberculose ou que tomou a vacina contra a tuberculose. Se você pegar e fizer uma injeção intradérmica do antígeno microbiano nesse indivíduo, e no caso da tuberculose a gente tem o PPD, que é um macerado proteico da tuberculose. É o chamado derivado proteico purificado. Se já tiver acontecido a sensibilização prévia, vai haver a reação de hipersensibilidade do tipo tardia, que vai se manifestar cerca de 48 horas depois na forma de uma área de eritema. A área vai apresentar características de uma reação inflamatória local, mostrando então que houve sim a sensibilização prévia. Então a gente falou da ativação dos linfócitos T CD4 do perfil TH1. Vamos falar agora da ativação de linfócitos T CD4 no perfil TH2. Se o perfil TH1 era um perfil eminentemente pró-inflamatório, o perfil TH2 já não vai ter essa característica inflamatória tão grande. Principalmente porque as citocinas principais produzidas pelo linfócito ativado no perfil TH2, que são a IL-4 e a IL-10, elas vão ter uma ação de suprimir a ação de macrófagos e não de ativar macrófagos, como acontecia na resposta do tipo TH1. Então a resposta do tipo TH2 ela está muito ligada, por exemplo, à resposta contra eumintos, né? Contra aqueles parasitas macroscópicos, né? Os vermes. E a resposta TH2 ela está muito baseada na secreção das citocinas IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, principalmente. A IL-4 ela vai ter como uma de suas funções agir sobre o linfócito B, provocando nesse linfócito a mudança de classe dos anticorpos que ele produz. Você lembra que a gente viu, né, na nossa aula sobre linfócitos B
que a classe de anticorpos que aquele linfócito vai produzir depende muito do ambiente em que ele está inserido e das citocinas que estão presentes naquele ambiente. E, no caso, a célula B ativada num contexto TH2 com a presença da IL-4 vai ter uma mudança de classe para IgE, que é um anticorpo que está relacionado não só com a resposta aos eumintos, mas também com a resposta alérgica. Isso porque a IgE ela vai provocar a degranulação de mastócitos. E é a degranulação de mastócitos com a liberação de seus grânulos que possuem, né, em seu interior, principalmente a histamina, que vão provocar a resposta alérgica, mas isso é assunto para um outro vídeo posterior. Mas o fato é que os grânulos dos mastócitos, além de provocar reação alérgica, também vão ser bastante eficientes e vão ajudar a combater uma infecção por eumintos. Por isso é importante essa diferenciação em anticorpos do tipo IgE. Além disso, a célula TH2 ela também vai produzir IL-5 e a citocina IL-5 ela vai ser muito importante na ativação de eosinófilos. E aí, eosinófilos ativados também vão liberar grânulos. E esses grânulos vão conter no seu interior enzimas que também vão ajudar a combater os eumintos. A gente tem ainda, através da ação da IL-4 e IL-13 produzido pela célula do tipo TH2, o aumento da secreção de muco intestinal, além do aumento do peristaltismo. E o muco ele é importante numa infecção por euminto, por exemplo, porque esse muco vai ajudar a combater o euminto justamente por dificultar a aderência desse euminto, a fixação desse euminto na parede intestinal. E aí, junto com o aumento do peristaltismo, isso vai acabar favorecendo a eliminação desse euminto. Para terminar, a ativação de células TH2 com a secreção de IL-4 e IL-13 também vai provocar a ativação alternativa do macrófago. Agora, a gente não vai ter mais aquele macrófago pró-inflamatório, né, com uma grande atividade de fagocitose, de destruir, né, antígenos nas vesículas no seu citoplasma. Nesse caso, nesse contexto, né, do linfócito T do tipo TH2, né, na presença de IL-4 e IL-13, a gente vai ter uma ativação alternativa de macrófago, que é um macrófago chamado do tipo M2. Esse macrófago ele vai secretar algumas citocinas diferentes daquelas do macrófago do tipo TH1. E a gente vai ter efeitos anti-inflamatórios. A gente não vai ter um efeito inflamatório como no macrófago ativado da maneira clássica, o macrófago chamado do tipo M1. Além disso, esse macrófago ele vai ser muito mais capacitado, não mais a ter aquela ação microbicida, né? Aquela ação na fagocitose e na morte de vários antígenos. Mas esse macrófago ele vai ter uma ação muito mais de cicatrização e fibrose, né? Um processo de reparo e de regeneração tecidual. Então, se o mecanismo efetor do linfócito T do tipo CD4, ele vai agir secretando citocinas que vão criar um ambiente propício para o combate, né, daquele antígeno que está ali naquele tecido, seja no perfil TH1, perfil inflamatório, que vai ativar macrófagos, que vai destruir o antígeno, que vai fagocitar o antígeno, ou pelo perfil TH2, né, um perfil mais voltado para o combate de vermes, de eumintos, em que você vai ter produção de IgE, ativação de mastócitos, ativação de eosinófilos, produção de muco, enfim, todo esse contexto, né, de combate. Por outro lado, a gente tem as células T do tipo CD8. Essas células T do tipo CD8, quando são ativadas, elas vão se transformar nos chamados linfócitos T do tipo citotóxicos ou citolíticos, que não vão ter mais como função principal produzir citocinas que vão capacitar outras células a combater aquele antígeno. Mas ela vai diretamente induzir a célula que está com aquele antígeno em seu interior
a sofrer um processo de apoptose. Então, quando o linfócito T CD8 ele reconhece aquela célula-alvo, aquela célula que está infectada, ele vai então secretar algumas substâncias, que são as perforinas, as granzimas e as serglicinas. Essas três substâncias elas vão formar um complexo que vai então perfurar a membrana daquela célula, entrar dentro daquela célula, e aí no interior daquela célula a gente vai ter a granzima ativando proteínas intracelulares que são as caspases, que são proteínas que têm como grande função iniciar o processo apoptótico. E existe outra forma do linfócito T CD8 induzir a apoptose de uma célula infectada, que é através do Fas com o Fas ligante que a gente está vendo aqui. Então a gente tem grande parte dos tecidos expressando essa molécula que é o Fas de maneira constitutiva. O CD8, se ele detecta que aquela célula está infectada, ele pode então expressar o Fas ligante que se liga ao Fas. E aí quando existe essa ligação, vai haver a indução da apoptose. Depois que a gente falou de um grande braço da nossa imunidade, que é a imunidade celular, né, a imunidade mediada por linfócitos T, a gente fala agora sobre o outro braço da nossa imunidade, que é a imunidade humoral. E quando a gente fala em imunidade humoral, a gente tem que pensar de cara nos anticorpos. Então, se a grande função do linfócito T, quando ativado, era de secretar citocinas para capacitar os macrófagos e outras células a destruir o antígeno, ou destruir diretamente aquela célula infectada através da indução da apoptose, as células B ativadas vão agir produzindo anticorpos. E a célula B, quando é ativada, ela passa a receber o nome de plasmócito. E os anticorpos são moléculas muito importantes que vão ter várias funções na nossa imunidade. Sendo que os anticorpos vão ter funções diretas na nossa imunidade através da neutralização de micro-organismos e toxinas, através da opsonização e também através da interação com células NK, através da citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Essas ações diretas a gente vai falar já já sobre elas. Mas os anticorpos têm também uma outra função muito importante, que é a função de ativar o sistema do complemento. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o sistema do complemento, porque nós temos um vídeo específico sobre o complemento, onde eu falo com detalhes sobre cada uma das vias de ativação do complemento, sobre a cascata proteica de ativação do complemento e sobre as funções do complemento. Mas só para a gente lembrar, as principais funções do complemento são a opsonização de micro-organismos através dos fragmentos do complemento, que servem como opsoninas, como o C3b, por exemplo. O complemento também vai ter fragmentos que vão ativar a inflamação, né, que são as anaflatoxinas, né, que são fragmentos do complemento que vão ativar ou potencializar o processo inflamatório, e o complemento também provoca a lise direta dos micro-organismos através da formação daquele complexo de ataque à membrana que causa então um desequilíbrio osmótico e leva a célula à morte. Então a gente vê que o complemento, que tem sua ativação através de anticorpos, tem funções muito importantes, né, para aumentar a efetividade da nossa resposta imune. Mas a gente tem também outras ações diretas dos anticorpos, como a neutralização de micro-organismos e de toxinas. Então o anticorpo, ele tem como um de seus efeitos, um efeito mecânico mesmo, né, de neutralização. E ele funciona assim. Então do lado de cá a gente tem a infecção de uma célula por micro-organismo, né? Então a gente tem aqui o micro-organismo se ligando a receptores tanto em células epiteliais, né, para que ele atravesse essa barreira das células epiteliais, e as células do tecido que ele quer infectar, que é onde ele também vai se ligar a receptores para poder infectar aquela célula.
O anticorpo, quando ele se liga no micro-organismo, ele vai promover uma barreira mecânica impedindo que aquele micro-organismo se ligue ao receptor, tanto nas células epiteliais quanto na célula do tecido. E aí esse micro-organismo está neutralizado, ele não consegue se ligar àquele receptor justamente porque ele está cheio de anticorpos ligados ali na sua membrana. Pelo mesmo mecanismo, né, o anticorpo também pode impedir que uma infecção se dissemine. Quando uma célula infectada vai liberar, né, os micro-organismos quando essa célula morre, e aí esse micro-organismo vai poder se disseminar através da infecção de outras células. Porém, se quando aquela célula que morreu liberar o micro-organismo e a gente tiver anticorpos, esses anticorpos vão poder neutralizar esse micro-organismo que não mais vai conseguir se ligar em novas células. E o anticorpo ele também pode neutralizar toxinas. É o que a gente está vendo aqui então. A gente tem uma superfície celular com um receptor onde há a ligação de uma toxina que acaba promovendo um efeito patológico naquela célula, como a morte daquela célula por necrose. Porém, se eu tenho um anticorpo que reconhece aquela toxina, ele vai se ligar naquela toxina, impedindo que ela consiga então agir sobre aquele receptor, porque mais uma vez o anticorpo está servindo como uma barreira mecânica. Por outro lado, o anticorpo tem a importantíssima função de opsonização de micro-organismo. Então aqui a gente tem um micro-organismo e a gente tem anticorpos que são específicos, né, para moléculas da membrana daquele micro-organismo que vão então grudar naquele micro-organismo. E aí a gente lembra que o fagócito, né, ele tem receptores do tipo FC, que são receptores para aquela porção FC do anticorpo. E aí, como o micro-organismo está cheio de anticorpos ligados a ele, isso vai promover a ligação do fagócito, né, àquela extremidade FC do anticorpo, facilitando a ativação do fagócito, facilitando a fagocitose e deixando então o processo de morte do micro-organismo ingerido mais eficiente. Por fim, a gente fala daquele processo de citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpo, que é conhecido também pela sigla em inglês de ADCC. Citotoxicidade celular dependente de anticorpos. E aí o que acontece? A gente tem uma célula que vai ser uma célula infectada, vai ser uma célula estressada ou uma célula tumoral que vai alterar a expressão de moléculas de superfície. E essas moléculas de superfície podem ser entendidas pelo sistema imune como estranhas. E aí pode haver a produção de anticorpos contra essas moléculas, principalmente o IgG. E aí esses anticorpos eles vão opsonizar essa célula. Essa célula opsonizada, ela poderia ser, por exemplo, fagocitada. Ela poderia ativar o complemento. Mas tem uma outra opção. Ela pode ativar uma célula NK, que também vai ter na sua membrana receptores para a extremidade FC dos anticorpos. E aí essa célula NK reconhece o anticorpo, libera perforinas e granzimas que vão induzir a apoptose daquela célula. Esse é um mecanismo muito importante de morte de células tumorais, por exemplo. E como esse anticorpo acaba marcando células que passam a ser condenadas à morte, esse processo ele também é conhecido como o beijo da morte. E aí, para terminar esse vídeo de mecanismos efetores, eu queria dar só uma palhinha muito rápida sobre a imunidade das mucosas, que é um mecanismo muito importante de imunidade. Porque se você pensar, as mucosas, como por exemplo as mucosas do trato gastrointestinal, elas estão o tempo todo expostas a antígenos. E ela precisa ter mecanismos para combater esses antígenos. E o principal desses mecanismos é a presença ali na mucosa de anticorpos do tipo IgA, que são anticorpos específicos, né, de mucosa. Esses anticorpos eles vão estar presentes ali, né, na luz do órgão, né, na superfície da mucosa, e vão neutralizar antígenos que porventura estejam ali presentes e poderiam de alguma forma invadir o organismo através da mucosa.
Então, a IgA, ela fica lá na mucosa, mas ela vai ser produzida nos órgãos linfóides. E uma particularidade do plasmócito produtor de IgA é que, além da IgA, ele também produz uma pequena estrutura chamada cadeia J. E essa cadeia J, ela possibilita a formação da IgA na sua forma dimérica, né? Já que a IgA, habitualmente, ela existe na forma de dímeros. E aí essa IgA, junto com a cadeia J, junto com outras proteínas produzidas pelo plasmócito, vão passar por dentro da célula epitelial e vão sair do outro lado, na mucosa. E aí essa IgA secretada vai ficar então ali no lúmen do órgão, né, perto do epitélio da mucosa, protegendo essa mucosa da presença de antígenos. Com isso, a gente termina a primeira fase dos nossos vídeos de imunologia, né, da imunologia básica. Nesses 8 vídeos que a gente fez sobre imunologia, a gente viu toda a base do processo imunológico. Obviamente existem muitos outros detalhes, né, existem muito mais informações sobre isso, mas eu tentei trazer um pouco do principal, do mais básico, para que vocês entendessem como que a imunidade funciona em linhas gerais. A partir de agora a gente vai fazer alguns vídeos, eu não vou prometer uma periodicidade porque eu já vi que eu não consegui cumprir, mas eu prometo que eu vou tentar fazer o mais rápido possível os vídeos de imunidade específica. Então são assuntos que são partes da imunologia aplicada. Então, em breve, a gente vai estar fazendo esses vídeos. De qualquer forma, eu agradeço muito a audiência de todo mundo. Eu peço mais uma vez desculpas pela demora na publicação desse vídeo. Eu sei que muita gente estava pedindo, eu sei que muita gente acompanha os vídeos de imuno aqui no canal, são alguns dos vídeos mais vistos aqui no canal. Por isso mesmo eu quis tirar um tempo para, ainda nesse primeiro semestre, fazer esse último vídeo de mecanismos efetores, porque era um vídeo que muita gente estava esperando. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, com suas dúvidas, suas sugestões, que são sempre muito bem-vindas. Se você acredita no Medicanal, se você gosta do Medicanal, não deixe de apoiar o Medicanal lá no Apoia-se, de forma que o canal fique cada vez melhor para você. E dê o seu joinha aqui embaixo, porque isso vai ajudar e muito a divulgar o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com quem você acha que pode gostar desse vídeo, que isso também ajuda muito. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo.